TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao Festival Vedanta, que vai ser realizado neste mês aqui em Petrópolis. A Polícia Federal deflagrou operação contra o tráfico de drogas. Cerca de 350 policiais federais, 130 policiais civis e 25 auditores da Receita Federal estão nas ruas para o cumprimento a 30 mandados de prisão preventiva. Após a confirmação de uma nova variante da Covid-19, o Ministério da Saúde informou que a linhagem da variante Ômicron não indica risco adicional à saúde pública. A Mega Sena acumulou e o prêmio para o próximo concurso, que será realizado no próximo sábado, é de R$ 7 milhões. As inscrições para o Conselho Tutelar em Petrópolis foram prorrogadas. O novo prazo se estende até o dia 12 de maio. E a ocupação hoteleira de Petrópolis atingiu 83% durante o feriado de Tiradentes. O diálogo com o objetivo de ampliar o autoconhecimento. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, Facebook, YouTube, você consegue curtir, compartilhar, reassistir o Correio Petropolitano Debate e, claro, também as outras programações aqui da TV Correio da Manhã. Nosso Instagram também, TVC Correio da Manhã e Correio Petropolitano, para você ficar antenado sobre tudo o que acontece aqui em Petrópolis e também na nossa área de cobertura. Na edição de hoje a gente vai começar falando do nosso noticiário e a gente já vai abordar inclusive a saúde, porque após a confirmação de uma nova variante da Covid-19, o Ministério da Saúde informou que a linhagem da variante Ômicron não indica risco adicional à saúde pública. De acordo com a pasta, as evidências atuais relacionadas a esta linhagem da variante Ômicron, como a gente comentou, ela não indica esse risco adicional se comparada a XBB.1.5, que foi a principal linhagem de circulação no Brasil atualmente, bem como também não há evidências de alteração na gravidade dos casos. O Ministério da Saúde ainda informou que segue monitorando atentamente o cenário epidemiológico da Covid-19 no país. Até o momento, 12.300 doses da vacina bivalente contra a Covid-19 já foram aplicadas na população. O Ministério da Saúde ampliou, inclusive, a vacinação com a dose de reforço bivalente para toda a população acima dos 18 anos. A recomendação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo o país. E é claro, a gente vai trazer aqui para você também esse acompanhamento, esse registro que foi feito inclusive em São Paulo e a gente, lógico, trouxe aqui para entender também se o Ministério da Saúde estava ciente dessa situação, estava sendo feita análise sobre esse vírus, que é o XBB.1.6, e agora está esclarecido, então ele não traz aí tantos riscos à saúde pública, como informou o Ministério da Saúde em nota. Mudando de assunto, as 6 dezenas do concurso 2.588 da Mega Sena foram sorteadas na última quarta-feira à noite no Espaço da Sorte em São Paulo. Os números sorteados foram os seguintes: 09, 13, 22, 31, 57 e 58. Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio acumulou e o estimado para o próximo concurso no sábado, dia 6, é de R$ 7 milhões. A Quina registrou 38 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 46.948,05. Já a quadra teve 2.610 acertadores, que terão o prêmio individual de R$ 976,47. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às 7 horas da noite, horário de Brasília,
Brasília no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Como a gente bem comentou aqui, inclusive no Correio Petropolitano Debate, né, que a partir agora do dia 3 de maio, as apostas aí, então da Mega Sena e também Lotomania, dentre outros jogos, sofreriam reajuste de 50 centavos, que já entraram em vigor. Esse reajuste que não era feito desde 2019, já entrando em vigor. Então, se você, por exemplo, for fazer a sua aposta aí, já tem que levar alguns centavos a mais ou alguns reais a mais aí para você não deixar de fazer a sua aposta, o seu jogo. Lembrando que as apostas podem ser feitas então até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, até a data do sorteio, que é no próximo sábado. Vamos falar sobre uma operação, porque a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Civil do Paraná deflagraram nessa quinta-feira a Operação Downfall, que tem o objetivo de reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, com diversas ramificações no país. Nessa quinta-feira, cerca de 350 policiais federais, 130 policiais civis e 25 auditores da Receita Federal estão nas ruas para o cumprimento a 30 mandados de prisão preventiva e 87 mandados de busca e apreensão em endereços situados nos seguintes estados: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e também no Espírito Santo. Também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueio de bens e valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, que totalizam, veja só, um valor estimado de aproximadamente R$ 1 bilhão. As investigações revelaram que a organização criminosa constitui uma complexa estrutura logística para operacionalizar as ações do narcotráfico interestadual e internacional, que abrange desde a produção da droga no exterior, o posterior ingresso de transporte dentro do território nacional, a distribuição interna, preparação e envio dos carregamentos de cocaína para o exterior, utilizando principalmente o modal marítimo. A gente vai acompanhar essa operação que está sendo realizada e trazer aqui atualizações caso ocorram pela Polícia Federal. Na manhã da última quarta-feira, ainda falando sobre esse cenário, a Polícia Federal também deflagrou a Operação Arcanjo 13, com o objetivo de reprimir a venda, o compartilhamento e a posse de imagens, vídeos e fotos com conteúdo de abuso sexual infantil. Na ação, os policiais federais lotados na Delegacia de Polícia Federal em Niterói cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, em residência localizada no bairro de Honório Gurgel, localizado na zona norte do Rio, para a obtenção de elementos complementares de prova. Durante as buscas foram localizados vasto material de conteúdo pornográfico infanto-juvenil no aparelho celular do investigado, razão pela qual também houve a sua prisão em flagrante. Além disso, foram apreendidas drogas para consumo próprio. O inquérito foi instaurado a partir de investigações oriundas de uma organização não governamental sediada nos Estados Unidos com a atuação da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil e ratificadas por diligências realizadas na internet e em locais de interesse, o que resultou na identificação do usuário, que vendia e compartilhava arquivos de imagens e vídeos de cunho pornográfico infantil em plataformas de mídias sociais. O investigado vai responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 241, 241-A e B, e, se condenado, pode pegar até 18 anos de prisão. A ação desta quarta-feira faz parte de uma série de operações nesse âmbito, desenvolvidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Delegacia de Polícia Federal em Niterói. E o seu nome foi inspirado em Miguel Arcanjo, considerado por diversas religiões como o protetor das crianças. Situação muito delicada, né? O abuso e exploração infantil para uso, né, de sexual, infelizmente, né? Felizmente, nesse caso, a Polícia Federal conseguiu identificar, então, esse homem, né, criminoso, na verdade, e que aí foi preso em flagrante, inclusive,
e que esse conteúdo também foi apreendido. Menos mal, a gente acompanhando aí a ação da Polícia Federal por todo o país. Essa ação, mais uma vez, só para lembrar, foi realizada em Niterói, região metropolitana do Rio. Mudando de assunto, vamos falar aqui um pouco sobre Petrópolis, porque gestores hoteleiros, pessoas que trabalham no setor e todo o trade turístico já podem se inscrever para a edição do Petrópolis ProNHRJ, o programa de encontros com foco na capacitação da hotelaria. Vai ser realizado no dia 10 de maio, de 1 da tarde até as 6 horas da noite, no Salão de Convenções do Sesc Nogueira. Ao todo serão 6 palestrantes em 3 diferentes áreas do segmento. São elas: RH, ou seja, Recursos Humanos, Gestão Hoteleira e Controle Jurídico, Nome de Peso no Mercado, e que vão falar então um pouco sobre esses temas. Além disso, vão falar e abordar o seguinte: contratação de novos colaboradores e como treinar a equipe para fidelizar o cliente, política de cancelamento e relações de consumo, neuroturismo, entre outros temas que vão ser abordados. As inscrições na verdade, o evento ele é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo site da ABIHRJ até o dia 10 de maio, ou seja, que é o dia do evento, e vão ser emitidos então certificados para os participantes. Para você aí do setor hoteleiro de Petrópolis, que você tem um restaurante ou então um hotel, uma pousada, é uma oportunidade para você se capacitar aí com essas palestras e, é claro, também alavancar ali o seu negócio, né? Quando você fideliza aquele cliente, quando de alguma forma aquele cliente sai satisfeito, isso também gera um impacto positivo, até porque ele vai falar para os amigos, vai falar para os parentes, vai falar para os colegas de trabalho e, consequentemente, essas pessoas também vão querer visitar o seu espaço. No próximo sábado, anota aí na sua agenda, viu? No dia 6/5, o Detran RJ vai realizar um mutirão especial para quem precisa requerer serviços de identificação civil no departamento. Vão ser oferecidas cerca de 2.800 vagas para a emissão da primeira e da segunda via da carteira de identidade e carteira SEAP. O atendimento será realizado em 61 unidades do departamento em todo o estado do Rio de Janeiro. As vagas já estão abertas para a população e os agendamentos devem ser realizados somente pelo site do Detran RJ. Vou falar para você, www.detran.rj.gov.br. Mais uma vez eu vou repetir, www.detran.rj.gov.br. Para a nossa área de cobertura, quais são então as unidades que vão realizar esse mutirão? Aqui em Petrópolis, a unidade no Alto da Serra, lá no Hipershopping, a gente bem conhece, vai realizar esses atendimentos de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Em Partido Alferes também haverá atendimento na unidade, de 8 da manhã também às 2 horas da tarde. E para quem é de Três Rios, por exemplo, quiser passar ali em Areal, município bem próximo, na verdade Areal fazia parte até de Três Rios, né? Esses atendimentos também vão funcionar de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Se você precisa então emitir a sua carteira de identidade, primeira via ou a segunda via, ou até a carteirinha do SEAP, você pode fazer isso no próximo sábado, dia 6, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, como a gente comentou aqui. Imagina você que está nos acompanhando, a gente tem visto, na verdade, aqui em Petrópolis, diversas localidades que têm sofrido aí, né, com a falta de infraestrutura das ruas, capina, dentre outros problemas, às vezes para recolher o lixo, né, o descarte do lixo, com entulho, enfim. E a situação não está muito diferente também lá na Vila Militar, viu? A nossa equipe foi até a localidade após denúncia dos moradores da região reclamando justamente por conta de ruas buracadas, falta de capina na região, que acabava atingindo até a calçada e aí dificultava ali o acesso dos pedestres, né? Enfim, vamos acompanhar essa reportagem que foi produzida pela nossa equipe aqui do jornalismo para entender um pouco sobre essas necessidades e, claro, cobrar respostas aqui para a Prefeitura.
Andar na Rua Duque de Caxias, localizada na Vila Militar em Petrópolis, tem se tornado um verdadeiro desafio. Desde as tragédias registradas em 2022, parte da via ficou comprometida por um deslizamento de terra que persiste até os dias de hoje. Outras partes da calçada estão tomadas pelo mato devido à falta de manutenção. O desleixo chama a atenção, já que a via é um dos principais acessos ao 32º Batalhão. Posso dizer a você que desde o governo municipal passado eu não vejo com regularidade capina. Raramente, ou quando passam alguém aqui que eu tenho notícia sobre capina, é no final do ano, quando as pessoas vêm, tocam a campainha pedindo uma caixinha de Natal, uma ajuda, que aí você vê que tem algum apreço sobre isso. No geral, é do jeito que você pode ver por aqui. Além do mato, a falta de coleta de lixo na região é algo que facilmente consegue ser observado. Se você percebeu o lado direito da rua Duque de Caxias, que dá sentido à unidade do quartel, está completamente tomada de mato. E como ela está, ou seja, abandonada, os moradores e outras pessoas depositam entulho e lixo desse lado, o que dá, ou seja, proliferação de ratos e roedores aqui na rua. Os problemas da região são inúmeros. Inclusive, um vazamento da Águas do Imperador preocupou aos moradores. Uma equipe da concessionária veio ao local 24 horas após a denúncia e resolveu o vazamento de água. O problema é que durante o procedimento, parte do asfalto foi danificado e a concessionária se pronunciou, dizendo que até quarta-feira resolveria um novo problema. Fizeram aqui, na verdade, um reparo, mas o reparo que fizeram aqui, na minha opinião, é amador. Tinham 6 pessoas aqui, um caminhão com um pó de pedra. Eles sanaram o vazamento da água, parece que a terra ainda está um pouco úmida ali, talvez tenha algum vazamento ainda, mas resolver a questão, não. E você vê que implicou toda a parte de entrada aqui do meu portão, ele está... o piso está danificado, inclusive ali. Então, ou seja, eu não entendi o serviço como entregue. Na rua ainda há um outro buraco que, de acordo com Leandro, já está aberto há aproximadamente 5 anos. Você imagina quem tem um pouco menos de prestígio ou de privilégio, que precisa, na verdade, circular aqui como um morador que mora numa comunidade um pouco mais acima aqui, os próprios motoboys, transitar aqui à noite com água aqui, chovendo, um acidente aqui está anunciado. Outro problema apontado por Leandro é a iluminação pública. Para o morador, a falta de iluminação pode prejudicar na mobilidade urbana, dificultar a locomoção de pedestres, ciclistas e motoristas e tornando o trânsito mais lento e perigoso. Eu ficaria com medo de minha mãe e minha irmã circular aqui na rua durante a noite, algo que elas não fazem. No final da rua você pode constatar, se você vier um pouco mais à noite, que 200 metros pelo menos da rua está apagado, está sem energia elétrica, né? As luzes estão queimadas ou os fios estão danificados. A Rua Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, que dá nome, inclusive, ao nosso Exército e o batalhão que fica aqui em cima, ele é uma rua que você tem na entrada dela uma unidade da Prefeitura, que é uma garagem com viaturas, tem uma unidade de reparo de iluminação, curioso, e ao final da rua, na própria unidade do batalhão, você tem secretarias da Prefeitura que frequentam ali. Espero que essa mensagem possa chegar às autoridades e que a gente tenha uma resposta. Situação delicada, né? Para você ver como que é contraditório realmente, né? Você tem ali um espaço da prefeitura público voltado justamente para a iluminação pública e 200 metros da via você não tem nenhum tipo de iluminação. À noite, crianças, mulheres vão passar pela região, vão se sentir seguros e isso, lógico, vai abrir o olho também para aquelas pessoas que querem fazer o mal e utilizar desse espaço de 200 metros justamente para assaltos, entre outras questões que é melhor a gente nem comentar aqui, né? É claro que todo cuidado é pouco, mas se você vai pagar a sua conta, você paga, e não é barato, e você paga a taxa de iluminação pública, por que então não tem iluminação? Na hora do desconto na luz a gente não vai receber, não. Então, por que essa iluminação ainda não foi trocada, não foi substituída? A prefeitura sempre fala que está fazendo ações em tal localidade, que está trocando não sei quantas lâmpadas pela cidade, mas a gente vê então porque ou a prefeitura não está fazendo o que divulga, ou a gente está com muito problema de iluminação. Porque se realmente eles estão trocando isso tudo de lâmpada e a gente consegue ver diversos locais e que a iluminação não existe simplesmente, que você tem que passar às escuras, alguma coisa está acontecendo.
e é preciso realmente cobrar aí da prefeitura. A gente espera que a população da localidade Vila Militar possa ser atendida e resolver essas questões aí, né? Até porque pagamos IPVA, pagamos IPTU, e já que o valor é revertido aí para, por exemplo, a infraestrutura, para a via, né? Para o veículo poder andar de forma adequada, então a rua também tem que estar de forma adequada, né? Porque aí, se quebrar o carro, não vai ser a prefeitura que vai lá pagar o conserto, que vai lá pagar o mecânico. Mas se o veículo tiver em atraso, aí ele é multado, né? É recolhido, é rebocado, enfim, situação delicada, né? Vamos mudar de assunto, mas é uma situação delicada também e que tem gerado aí muitas reclamações dos moradores aqui de Petrópolis, porque hoje, nessa quinta-feira, diversas regiões aqui da cidade estão com interdição justamente na via. Quem vai trazer as informações para a gente é o Wellington, nosso repórter, o Wellington Daniel. Até porque, né, Wellington, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. As informações foram divulgadas logo depois do início já das interdições, o que pegou muita gente de surpresa, né? Bom, parece que a gente teve um problema com o Wellington, a gente não conseguiu estabelecer ali o som, né, com o Wellington, mas não tem problema, a gente daqui a pouco tenta fazer contato com ele de novo. Vamos dar seguimento aqui na nossa programação, porque a gente fala sobre um outro tema. O presidente da República assinou um decreto para a criação de um grupo de trabalho para equiparar a igualdade salarial e laboral entre mulheres e homens. O texto foi publicado em edição extra no Diário Oficial da União. No dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, o presidente já tinha encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei sobre esse tema, sobre a equiparação salarial, que institui inclusive uma multa de até 10 vezes o maior salário da empresa em caso de descumprimento. No entanto, o projeto de lei ainda não entrou em votação no plenário. De acordo com esse plano, além do salário, outros tipos de remuneração também devem ser equiparadas, além de condições de trabalho e ambientes de trabalho, oportunidades profissionais, entre outros. Esse grupo ele deve ser formado por membros de 8 ministérios, com a coordenação do Ministério das Mulheres, e haverá reuniões quinzenais, ou seja, a cada 15 dias. Os ministérios participantes são os seguintes: Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Desenvolvimento e Assistência Social, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, dos Direitos Humanos e da Cidadania, da igualdade racial e também do trabalho e do emprego. Vamos acompanhar como que vai se dar essa situação toda, é claro, também a votação lá no Congresso Nacional, para saber se realmente esse projeto de lei vai ser aprovado. Vamos restabelecer então aqui a conexão com o nosso repórter Wellington Daniel, só para que você que está nos acompanhando, né, captar mais uma vez. Diversos locais aqui em Petrópolis tiveram interdição nas vias e a gente está acompanhando aqui uma grande dificuldade, muito congestionamento, muito trânsito, os trabalhadores reclamando, na verdade, porque leva muito tempo para poder chegar ao trabalho ou buscar o filho na escola, né, Wellington? Uma boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. E realmente pegou todo mundo de surpresa e dificultou a vida aí, né, do petropolitano. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É exatamente isso, Richard. Alguns moradores de Itaipava, por exemplo, relataram 1h40 para conseguirem chegar aqui no centro. A rua Hermogênio Silva, no Retiro, foi interditada, só que o detalhe, Richard, é que a prefeitura anunciou essa interdição às 8h20. A interdição começou às 8h. Então a gente vê que a fila agora está começando a se normalizar aqui no centro do 700. A gente viu alguns ônibus já, mas de manhã foi muito difícil para os moradores. Além disso, a rua Dom Pedro também foi interditada devido a uma obra emergencial e os ônibus 300, 330 e 340 precisaram parar na Rua da Imperatriz, no museu. E, Wellington, essa já não é a primeira vez, né, que a prefeitura precisa fazer uma ação emergencial dessa e faz pouca divulgação a respeito da situação. Eu lembro até recentemente, a gente foi fazer uma matéria
ali na praça, justamente na praça ali do Senip, né, como a gente bem conhece, para fazer ali o corte das árvores, e também gerou uma preocupação não, uma aglomeração ali de pessoas, muitas pessoas na fila, mais de 100 pessoas na fila. E curioso, né, a gente acabou de passar por um feriado, né, Wellington, por que não fizeram, né, essas ações durante o feriado? É exatamente isso, Richard. E nós questionamos a prefeitura, né? Nossa equipe de reportagem questionou a prefeitura o porquê da demora nessa divulgação e também por que não escolheu um outro horário, tanto para esse corte de árvore na Irmão Eugênio Silva, também para essa obra emergencial da Rua Dom Pedro, mas eles não enviaram resposta. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Uma boa tarde para você, um bom trabalho. Obrigado, Richard. Boa tarde para você, boa tarde para todos de casa. Para você que está, inclusive, nos acompanhando, já até sabe, na verdade, né? Se tiver aí complicação no trânsito, pode, inclusive, mandar aqui para a gente, no nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, a gente sempre ressalta aqui para você. E, claro, saia mais cedo de casa. Essa obra emergencial ainda continua ali na região, então fique atento aí se você tem algum compromisso. Se adiante, se puder, saia um pouco mais cedo para não gerar preocupação aí, atrasos também por conta dessa falta de aviso, né? Porque imagina você, as ações começaram 8 horas da manhã e aí às 8h20 a prefeitura vai e avisa que está fazendo ali as obras emergenciais. Nesses 20 minutos todo mundo já saiu de casa, né, tá às vezes no trânsito, não tem às vezes nem condições de pegar o celular para acompanhar, para ver o que está acontecendo e fica ali realmente perdido. Até a equipe aqui da própria TV às vezes levou mais de 1 hora para chegar aqui na emissora, justamente por conta desse tipo de problema, principalmente de trânsito. Num dia de semana, a gente acabou de passar por um feriado, por que não realiza essas ações durante o feriado? É um período mais calmo, muita gente está em casa descansando, a via não tem tanto fluxo de veículos e com isso esse trabalho seria muito mais simples, muito mais rápido, sem gerar grandes impactos, mas não. É preciso ser feito sem avisar a população, é preciso ser feito no meio da semana e aí as consequências são um trânsito caótico, mais de 1 hora para chegar ao centro da cidade. O trânsito, na verdade, é a mobilidade da cidade, que já sofre, na verdade, há muito tempo, a gente sabe muito bem disso. Petrópolis precisa emergencialmente de um plano de mobilidade urbana adequado, que inclua aí a acessibilidade também, né, ciclovias, calçadas, porque há diversos pontos aqui de Petrópolis que não há calçadas para os pedestres. Se você pega, por exemplo, aqui, para quem vai, por exemplo, para Correias pela Avenida Barão do Rio Branco, passando, por exemplo, a própria delegacia, da 105ª delegacia, isso para quem vai no sentido Itaipava, que você pega toda aquela região do Retiro ali, as calçadas não cabem nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. E vale ressaltar também, os moradores têm reclamado muito ali perto do Roseral, da calçada que está sendo invadida completamente pelo mato. Os moradores não conseguem, da região, não conseguem mais passar pela calçada, estão passando pela rua, porque a Condep não faz a capina da região. Então, por favor, aí a Condep fique atenta na região ali perto do Roseral, entre o Vale do Carangola e o Roseral, foi que foi passado aqui para a gente. A população tem reclamado aí, pedido apoio à Condep para fazer a capina ali das calçadas e evitar também um possível acidente, já que estão passando ali pelo lado da via, né? Vamos falar também sobre saúde e vacinação aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vai conversar com a nossa repórter, a Leandra Lima, para falar um pouco sobre vacinação, inclusive aqui em Petrópolis, e trazer para você essas atualizações a respeito da vacina aqui na cidade. Leandra, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. E é claro, vacina em dia é sempre muito importante, né? Dia de vacinação acontece neste sábado. Vacinação contra a influenza. E a vacinação prioritária da cidade foi de idosos com mais de 60 anos, mulheres grávidas, trabalhadores da saúde, entre outros.
No total, serão disponibilizados 14 pontos disponibilizados pela Prefeitura de Imunização, sendo eles as UBS, Pitandinha, Morim, Mosel. Leandra, eu vou pedir para a gente voltar aqui. A gente parece que perdeu mais uma vez o contato com a Leandra, mas ela está falando justamente sobre o dia D de vacinação contra a influenza que vai acontecer aqui em Petrópolis nesse fim de semana, no próximo sábado. E você que está em casa nos acompanhando pode participar também dessa campanha. São 14 locais que estão sendo realizados aí, que vai ser realizado, na verdade, essa campanha, esse dia D de imunização, incluindo aí as unidades básicas de saúde, postos de saúde da família, o Centro de Saúde Coletivo aqui também no centro da cidade também participa dessa campanha. E a gente vai tentar, de alguma forma, estabelecer a conexão com a Leandra. Caso não haja essa possibilidade, a gente vai dando prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate. De qualquer forma, essa informação já está lá no nosso site para você acompanhar, tvc16.com, no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, em nosso Instagram, Correio Petropolitano. Essas informações também já estão divulgadas lá para você acompanhar. E, claro, não deixar de levar sua caderneta de vacinação e também uma certidão, né? Na verdade, um documento oficial com foto, né? A gente pode tentar restabelecer a conexão com a Leandra, para tentar falar com ela mais uma vez. Leandra, eu precisei, de alguma forma aqui, a gente teve um problema técnico. Vou pedir por gentileza para você repetir a informação para a gente desse dia D de vacinação que vai acontecer aqui em Petrópolis. Isso, o dia D vai acontecer neste sábado, de vacinação contra a influenza para os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde, sendo eles idosos com mais de 60 anos, mulheres grávidas, trabalhadores da saúde, entre outros. Serão, no total, disponibilizados pela Prefeitura 14 postos de imunização, sendo eles as UBSs Quitandinha, Morim, Mosela, Araras, Pedro do Rio, Itaipava, Alta Independência, Centro de Saúde Itamaraty, PSF Alto da Serra, PSF Posse, Ambulatório Escola, Ambulatório Hospital Alcides Carneiro. Os postos estarão abertos entre 8h30 da manhã a 4h30 da tarde. Além da vacinação contra a influenza, a população poderá receber a dose bivalente da vacina Pfizer contra a Covid-19. Então é importante que a população fique alerta e não perca essa oportunidade. Tá certo, Leandra. Obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho para você. Para você que está nos acompanhando, então passou aí todo o cronograma, o horário e os locais em que vão ser realizada a imunização aí, então, para esse dia D de vacinação contra a influenza, vacina bivalente também sendo disponível para a população. Vamos fazer um rápido intervalo. Após o intervalo, a gente vai falar aqui sobre o Festival Vedanta, que vai ser realizado aqui em Petrópolis e na próxima semana, e também sobre um esquenta do festival que vai ser realizado, inclusive, a partir de hoje. Após o intervalo, a gente vai conversar com o Izzy Salazar sobre esse tema. O intervalo é rápido, 2 minutos, e o Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos dar destaque então agora à nossa entrevista. A gente vai falar sobre o Festival Vedanta que vai ser realizado aqui em Petrópolis. É o segundo ano consecutivo que o evento é realizado, primeiro ano passado. E aqui no estúdio com a gente, a Isis Salazar, ela que faz parte da equipe da organização do evento, vai explicar um pouco para a gente sobre as atrações e também, é claro, sobre o que é o Vedanta, para você que está em casa nos acompanhando. Isis, muito boa tarde para você e seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer acho que é essa. O que é Vedanta? Eu queria que você explicasse para a gente e para quem está em casa também poder entender o que é. Legal. Vedanta ele é um meio de conhecimento que veio diretamente lá da Índia. Então, é um conhecimento ancestral que veio da Índia que fala sobre você. É esse o assunto. Então, se você vê uma palestra de Vedanta, se você vê alguma aula, algum trecho de aula nas redes sociais, você vai ter a sensação de que a pessoa, o professor, ele está falando de você. Então, são assuntos que já têm milhares de anos
Mas ao mesmo tempo eles estão tão presentes na nossa vida, as dificuldades que a gente tem são sempre as mesmas, ou é com relacionamento, ou é com o trabalho, ou é na parte financeira, ou é na parte das emoções. Então existe um conhecimento, um meio de conhecimento que é sobre você mesmo, que te diz que você pode ser feliz agora, sem que nada mude do lado externo. Então esse é o conhecimento ancestral que Vedanta traz pra gente. Entendi. E queria que você falasse um pouco agora sobre justamente o festival. Como que foi, na verdade, o primeiro festival aqui em Petrópolis, a expectativa, cumpriu a expectativa justamente até o motivo da realização do segundo festival? Sim, nossa, superou as nossas expectativas. O primeiro festival a gente organizou assim num período que estava muito difícil para a cidade, que tinha recém acontecido toda aquela catástrofe das chuvas, né? Então foi muito especial porque a gente teve uma colaboração imensa assim de todos os alunos que nunca tinham vindo para Petrópolis, abraçaram ali a cidade, e a própria cidade também nos recebeu muito bem. Teve um movimento muito grande dentro da economia, mas além disso, assim, o que a gente mais percebeu foi um movimento de transformação das pessoas, né? Porque vieram muita gente de fora, veio gente de todo o país, vieram os indianos, né? Então, assim, eles andam com as roupas típicas da Índia, né? Que os homens andam como se fosse um lençol, assim. Então eles andavam pela cidade, as pessoas reconheciam e elas diziam assim, olha, alguma coisa mudou dentro de mim depois que eu assisti aquela aula, depois que eu assisti aquela palestra. Então, como eu falei, né, um conhecimento sobre você mesmo, que você escuta e você fala, olha, isso faz sentido para mim, né? E agora, trazendo para o festival que vai ser realizado esse ano, o que as pessoas podem esperar de palestra, de participantes e de novidades que não teve ano passado? Bom, esse festival está bem mais robusto do que o ano passado, né? Em tamanho, a gente já está se organizando lá no parque, tem uma tenda imensa, muito maior que a do ano passado, né? Então, o nosso foco esse ano é essa transformação pessoal que a gente busca, seja lá qual for a linha, a espiritualidade, a religião da pessoa, independente dos símbolos, dos nomes e das formas que ela usa para se conectar com algo maior, né? Então, a gente já está se organizando lá no parque. A gente está com atividades gratuitas das 10 horas da manhã até de noite. Então, 8h30, 9 horas, 10 horas da noite a gente ainda vai estar lá, né? Então, às 10 horas da manhã a gente inicia, vai ter aulas de yoga, vai ter aulas de Vedanta para quem nunca fez, para quem nunca, né, entrou em contato com esse conhecimento. Vai ter apresentação de música, de dança, então tá cheio de atividades lá no parque. Ou seja, dá para tratar da ancestralidade, vamos dizer assim, mas tem cultura, tem arte, diversão, ou seja, é um evento voltado também para a família, né? Sim, com certeza. Vai ter alimentação no local também. E essa ancestralidade, ela é de diferentes povos, né? Não só da matriz indiana, mas vai ter povos da matriz africana, vai ter os indígenas aqui, tanto do nosso país quanto dos Estados Unidos. Então, vai estar realmente bem especial. E, Isis, queria que você falasse um pouco agora sobre essa questão de ancestralidade, apontando, você comentou que é um evento para diversas religiões, né? Qualquer tipo de crença. A gente viveu, por exemplo, no ano passado, um momento muito delicado, né, aqui em Petrópolis, como você até comentou, que a cidade também abraçou muito esse evento, mas a gente ainda vê esses resquícios de chuva, de também até da própria pandemia, né? A gente ainda vive esse pós-pandemia, pandemia que ainda não foi decretado o fim. Queria que você falasse um pouco disso, talvez da importância de conhecer a si próprio e justamente começar a entender essa ancestralidade. Sim, com certeza. Na verdade, a ancestralidade é uma coisa que não está muito disponível assim pra gente, né? Porque a gente aprendeu um pouco assim na escola, um pouco sobre os indígenas, mas também com um certo viés que às vezes não é realmente o viés que está no coração deles e que é o original dos povos, né? Então a gente, na verdade, perdeu a nossa ancestralidade, né? Porque nós fomos, assim, nos ensinaram que nós somos colonizados, na verdade o nosso país foi invadido e a gente perdeu essas raízes, né? Tanto da matriz africana quanto da matriz indígena, né? Então, qual que é o grande foco, assim, do nosso evento é a gente encontrar essa força dentro da simplicidade desses povos, né? Dentro de tudo que eles têm para ensinar para a gente. Então, esse é o objetivo do festival e que as pessoas podem, assim, encontrar uma força sem que as coisas se modifiquem do lado de fora, porque as situações de fora, elas sempre vão acontecer de uma forma assim que às vezes pode estar fácil, às vezes pode estar difícil, mas essa conexão espiritual que a gente encontra, seja com o povo que for,
eu de repente me identifico mais com uma religião católica, como tem aqui em Petrópolis muito, né? Ou às vezes eu me identifico mais com outra, independentemente de religião, a tua espiritualidade, a tua conexão com algo maior, independe do símbolo que você está usando. Então a gente tem esse foco também da diversidade, do respeito, né? Para que a gente mostre que é possível que diferentes povos, diferentes crenças e até religiões mesmo consigam se conectar, cada uma com o seu nome, com a sua forma própria de ser, né? E é difícil, digamos assim, porque acredito que deva haver uma preparação, né? Um ambiente também tranquilo, para uma primeira pessoa que vai fazer, por exemplo, o Vedanta. Quais são as experiências, o que elas comentam após a atividade? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque, assim, em geral, o que a gente sempre tenta, né? A gente sempre diz assim, olha, tenta encontrar a tua conexão espiritual antes que o negócio esteja pegando fogo, né? Mas ninguém, assim, acorda de manhã e diz assim, tá tudo bem na minha vida, o céu tá azul, os pais estão cantando, só falta eu fazer uma conexão espiritual com alguma coisa maior, né? Geralmente a gente procura espiritualidade, assim como outros assuntos, né? Que vão assim, longe da lógica, dessa mente racional, quando a situação está difícil, assim mesmo, né? Então, as aulas de Vedanta e qualquer coisa espiritual, assim, elas são importantes nos momentos difíceis, porque elas nos dão força e nos dão, assim, uma capacidade de lidar com essas adversidades e com as coisas boas também, porque quando está muito bom, a gente também está lá em cima, e quando está muito ruim, a gente vai muito lá para baixo, né? Então, esses povos e eventos como esse nos ajudam a entender, assim, mais sobre a gente mesmo, né? Seja o caminho que for. E Isis, mas trazendo um outro ponto também para essa nossa conversa, você comentou sobre a ancestralidade que a gente acabou perdendo. Qual seria essa ancestralidade raiz realmente que você comentou? Olha, no caso dos povos indígenas, né? Hoje, você pergunta para uma pessoa, é muito comum assim, essa pergunta, né? Que as pessoas fazem para a gente que trabalha com Vedanta, né? Como que eu posso rezar, professor? É muito comum essa pergunta. Então você pensa, uma pessoa não sabe como rezar. Ela acha que ela precisa, de repente, estar dentro de uma igreja, ou que ela precisa estar dentro de... Precisa ter um altar, precisa ter uma imagem. Os povos originários, os povos do Brasil, eles têm como conexão principal, a gente chama de Deus, de Jesus, eles chamam a Mãe Natureza. Então eles conseguem se conectar com uma árvore, com um vento, com o que for, né? E a gente perdeu isso. Quando que a gente foi ensinado isso na escola? Que você não precisa estar dentro de um templo ou de uma igreja ou de uma casa para que você se conecte com o que você chama de Deus, né? Seja o nome que você usa. Então a gente perdeu isso, né? A gente perdeu essa simplicidade, essa conexão. E é isso que esses povos mostram pra gente. Na simplicidade deles, uma alegria, uma conexão com algo maior. Você vê assim que eles são realmente espirituais. Tanto na música quanto na dança. A gente perdeu isso, né? Dificilmente assim a gente consegue conversar com uma pessoa que você fala assim, poxa, você gostaria de apresentar uma dança para mim? A pessoa fica com vergonha, ela fica com medo, né? Então, isso é uma coisa que você não encontra nos povos ancestrais, nos povos originários mesmo. Você conversa com alguém da matriz indígena, ele já está com a flauta dele ali, ele canta, ele dança e tem uma alegria, apesar de que ele pode estar envolvido em inúmeros problemas, às vezes tão graves quanto os nossos, né? Mas ele consegue encontrar essa força e essa espiritualidade mesmo, essa conexão, né? Então, a gente tenta resgatar. E as músicas também que vão ser tocadas, as próprias danças, têm a ver justamente então com essa ancestralidade original, digamos assim. Sim, com certeza. Tanto da matriz africana, da matriz indiana. A gente tem uma Swamini que veio diretamente da Índia, ela vai cantar bhajans e kirtans, que são os cantos da Índia, né? E vocês vão perceber, assim, cada um na sua forma, os indígenas, da matriz africana, da matriz indiana, com elementos tão distintos, né? Veja, uma Swamini diretamente da Índia e um indígena com um instrumento dele ali, ou às vezes só com a voz. São coisas totalmente distintas e você consegue ver, você sente que realmente tem uma conexão, que tem uma força ali mesmo, né? Não é algo, assim, sobrenatural, não é algo ilógico, não é algo, assim, que você não consegue entender, né? Você estando no festival e estando presente, você sente que aquilo realmente faz sentido, né? E há uma expectativa de público para esse evento? E também pergunto como que foi ano passado, a quantidade de público. No ano passado a gente conseguiu, acho que foi perto de 5.000 pessoas, assim, né?
foi assim muito, o trânsito já fica daquele jeito, a gente tenta avisar, né, olha, vamos tentar ir a pé ou ficar meio próximo, né, mas essa é a expectativa, assim, que nessa edição, como a gente está tendo uma divulgação assim muito maior, as pessoas já conhecem a gente do ano passado, né, a gente está com um cartaz avisando nos pórticos da cidade, né, então está sendo bem especial, a gente espera que seja muito maior do que no ano passado, até porque a gente está trabalhando bastante para isso. E entra também um outro ponto, né, e você que faz parte da equipe que está organizando o evento, até mesmo, por exemplo, para a economia da cidade, né, existe talvez números, possibilidades de como que isso movimenta a economia aqui, por exemplo, de Petrópolis? Sim, com certeza. Eu não tenho o número agora de cabeça, mas foi na casa dos milhões, né? E assim, há 1 mês e meio antes do festival, já não tinha mais hotel, pousada, nada próximo ao Parque Perfeito Paulo Hatz, que é onde vai ser o evento, né? Então, assim, essa parte da rede hoteleira, dos restaurantes, é uma parte que realmente sente, que já nos conhece já há 1 ano desde o festival, porque realmente faz uma diferença, né? Agora, sim, a gente agradece muito de estar numa situação que não é tão crítica quanto a do ano passado, por relação a tudo que tinha acontecido com as chuvas, né? A gente está num tempo maravilhoso, tá sol, tá calor, tava super frio no ano passado, foi um festival lindo no ano passado e esse ano, sim, tem tudo para ser melhor ainda. E já realizaram também em outras cidades? Como que é, por exemplo, até o planejamento para a realização desse festival? Porque, como você comentou, existe, acho que, uma logística muito grande para toda essa organização, né? Sim. Até porque é um evento que atrai um público muito grande. Sim, com certeza. A gente teve uma edição menor desse festival logo depois do ano passado, foi em Erechim, no Rio Grande do Sul, e a cidade realmente é uma cidade menor, né? E ela, assim, se mobilizou inteira, assim, foi um recorde de público, assim, também não foi tão grande quanto aqui, mas toda a cidade ficou sabendo, tinha os nossos cartazes, tinha a nossa energia, assim, na cidade, né? E a previsão é que a gente consiga expandir para outras cidades, mas por enquanto Petrópolis é onde é a sede do Instituto, né, onde está o nosso coração, assim, ainda. Então o nosso trabalho por enquanto está por aqui. Qual que é a importância, por exemplo, Isis, a gente está comentando sobre a questão da ancestralidade, problemas, situações felizes, né, e essa, digamos, essa volatilidade que há, né, no dia a dia, a gente sabe muito bem disso, com relacionamento, com trabalho, enfim. Qual a necessidade, a importância, talvez, do autoconhecimento, de se autoconhecer? Até porque, por exemplo, a gente conversou há algumas semanas aqui no Correio Petropolitano Debate sobre a autossabotagem, né? E que está muitas vezes ligada até também aos sentimentos da pessoa. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Qual a importância de ter o autoconhecimento, de se autoconhecer justamente para, de alguma forma, entender toda essa movimentação que acontece? Olha, especialmente assim nesse viés de Vedanta, né? O que a gente sempre repara assim nos novos alunos que vão chegando e até na gente mesmo, né? Existe assim sempre uma pessoa dentro da gente que está infeliz e que está esperando que algo mude ou que algo aconteça para que daí eu vou ser feliz, né? Então vou dar um exemplo bem simples que é muito comum, né? Por exemplo, quando eu tiver um relacionamento eu vou ser feliz, aí a gente arruma um relacionamento. Bom, mas aí agora, quando ele mudar alguma coisa, eu vou ser feliz, aí ele mudou. Aí agora, putz, quando a gente se casar eu vou ser feliz. Quando? E essa tal dessa felicidade nunca chega. Então o autoconhecimento, ele é importante para que a gente abandone esse general que a gente tem dentro da gente, que às vezes quer que seja de uma forma e quer que algo mude para então ser feliz, né? O autoconhecimento permite que a gente enxergue que a felicidade ela está disponível, mesmo que do lado de fora nada mude. E ela dá uma força para que a gente consiga passar pelas coisas que acontecem do lado de fora. Então a mudança ela não está do lado de fora, está dentro da gente, né? Então esse é o objetivo do autoconhecimento, que a gente consiga assim sair desse campo das palavras e das ideias e que a gente enxergue mesmo essa possibilidade de força e de entender que a felicidade ela está disponível. E acho que é a pergunta mais difícil, como ter esse autoconhecimento? Olha, tem diferentes caminhos, né? Não existe um caminho assim, só existe esse, né? Existe esse caminho de Vedanta, em que Vedanta é um meio de conhecimento que você tem os estudos para que esse esclarecimento, para que esse estilo de vida mesmo seja alcançado. Existem caminhos ancestrais da matriz
africana, da matriz indiana, independentemente de religião, né? Porque às vezes as pessoas olham com certo preconceito já, né? Putz, olha aquela roupa, olha o que ela está vestindo, olha o que ela está falando, né? Então, existe esse preconceito e essa mistura de espiritualidade com religião, né? Então, isso que a gente vem falar, que a espiritualidade ela é independentemente da religião, né? E que os caminhos, eles são diversos, né? O caminho de Vedanta, ele é um caminho, né? Mas ele não é o único. Pode levar tempo, digamos assim, até para esse processo todo? Leva tempo e todos os caminhos eles exigem um trabalho da nossa parte, né? É muito comum a gente ver assim como se fosse uma autoajuda, ou que a pessoa fica um pouco passiva, assim, eu estou esperando que estou aqui fazendo, até mesmo dentro das aulas de Vedanta, eu já estou estudando há 1 ano e parece que alguma coisa vai acontecer. Não, é trabalho árduo. A mudança começa na gente, né? O foco, assim, é a gente se ver como uma pessoa melhor e tendo diversas ferramentas para que a gente consiga ser essa pessoa melhor. Tem algumas ferramentas de Vedanta, que até o próprio professor Jonas Mazetti, diretor do Instituto Vishwavidya, idealizador desse evento, ele não usa apenas ferramentas de Vedanta. Se tem uma coisa legal na tradição indígena, vamos pegar isso daqui também. Se tem uma coisa legal na tradição dos povos da África, vamos pegar isso também. Então não existe um caminho único, um caminho certo, né? É o caminho de cada um e é trabalho. É trabalho de se conhecer, é trabalho de ouvir uma verdade, que às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente espera que aquele chefe seja melhor, a gente espera melhorar e a gente, né? Então é trabalho, é um trabalho interno, assim, muito grande, que ele começa com alguém te falando alguma coisa e dá aquele clique, assim, nossa, isso aqui fez sentido para mim, mas disso fazer sentido para você, até a coisa realmente evoluir pelo caminho que for, seja pelo caminho de Vedanta ou por outro caminho, aí o trabalho é com cada um. E você comentou um ponto que acho que é bem interessante da gente abordar aqui, Isis, que é, por exemplo, a intolerância religiosa. A gente tem acompanhado que os casos de intolerância aqui no Brasil, pelo menos as denúncias, aumentaram. Ano passado, o aumento foi, se eu não me engano, de 29,2%, alguma coisa assim. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A realização de um evento como esse, por exemplo, que tem uma grande magnitude e leva um pouco também, não só, lógico, do Festival Vedanta, mas de cultura, de conhecimento, de arte, de outros povos. De alguma forma, você acredita que isso também seja um incentivo ou uma das formas até de combater também a intolerância religiosa? Lógico, como você comentou, o Vedanta ele não está ligado necessariamente à religião, né? Mas de alguma forma acaba esbarrando. Você acredita nisso, que isso pode ser de alguma forma um combate à intolerância? Claro, sem dúvida. Até assim, quando a gente faz alguma aula de Vedanta, o próprio professor Jonas, né, ele usa as roupas típicas da Índia para dar a aula, né? Ele não anda na cidade com as roupas, mas existe tipo um lençol que se chama dhoti. E já aconteceu, assim, as pessoas às vezes têm medo, as pessoas comentam e às vezes fazem comentários ruins. Isso já aconteceu com a gente dentro da tradição védica. Ontem mesmo, como você falou, eu estava lendo uma notícia que tinham pessoas com roupas da tradição africana, aquelas roupas brancas, né? Sim. E também as pessoas foram barradas de entrar num carro, tá? Essa notícia aí por tudo que é lugar, né? Era um motorista de aplicativo que não deixou elas entrarem. Então esse assunto é um assunto que infelizmente está crescendo, como você falou, né? E eu acho que a gente dá visibilidade para esses povos em um lugar tão especial da cidade de Petrópolis, que é o Parque Prefeito Paulo Ratz, colocar essas pessoas no palco para elas apresentarem a arte delas, a dança delas, a verdade delas, colocarem a energia num evento tão bonito e tão grande, que é para mostrar que não importa o caminho, a tua conexão, se é segurando um terço, se é acendendo uma vela, se é como nos povos indígenas, com a própria natureza, né? Então, o que a gente quer mostrar é isso, né? Independentemente do caminho que você for, a gente quer mostrar que os povos ali no palco, eles têm uma visibilidade, eles têm uma importância e que não tem uma diferença. Não tem um povo melhor, um povo menor, ou uma coisa que está sendo certa ou está sendo errada. Eu acho que com respeito, dignidade, né, e as coisas sendo feitas da maneira adequada, eu acho que cada um pode seguir da sua maneira, né? Agora, antes da gente falar aqui voltar a falar sobre o festival, tu já tem esquenta hoje, inclusive no Palácio de Cristal, é isso mesmo? Já pode falar aqui um pouco pra gente o que vai funcionar, como que vai ser esse esquenta? Todo mundo
pode participar, tem que fazer alguma inscrição? Não, é livre, hoje é o Esquenta, hoje, dia 4, 5 e 6, vai ser no Palácio de Cristal, então a gente já vai ter algumas lideranças desses povos ancestrais para conversar com a população, quem quiser ir está livre, está aberto, então hoje o primeiro dia vai ir a Swamini Tidekarasananda, Nandana, que ela é lá da Índia, né, e ela vai fazer os cantos da matriz indiana. Amanhã vai o Pajé Maná, que ele é de uma aldeia do Acre. Assim, no ano passado ele veio para o nosso festival, já é a segunda vez que ele está vindo. E no ano passado tinha sido praticamente a segunda vez que ele tinha saído da aldeia dele, em toda a vida dele. E aí depois disso abriu super possibilidades dele ir para outros países. Então, assim, tá muito especial. E no último dia a gente vai ter o Jyoti Ananda, que ele é um cineasta e ele vai falar também sobre a matriz indiana, vai apresentar um filme que é o Rudram, Lágrimas de Alegria. Então, todos esses dias, 4, 5 e 6, lá no Palácio de Cristal. Vai estar incrível. E qual que é o horário? Quando começam as atividades? Legal, vai ser às 18 horas. Às 18 horas estamos iniciando. Então, já tem um pessoal que está preparado lá para receber cada uma dessas lideranças. Então, para você que está nos acompanhando, falta daqui a pouco dá 2 horas. Então, você já tem que se planejando, né? Vai almoçar ou já almoçou? Depende aí do horário, da rotina de cada um. Almoçou, já prepara ali para as 4 horas, você começar a se arrumar, ou até antes, na verdade, porque o trânsito aqui em Petrópolis, você sabe como é, né? Às vezes tem que sair com mais antecedência. Para chegar no Palácio, então, 6 horas certinho para você começar já esse esquenta para o festival. O festival acontece quais dias? O festival é de 9 a 14. Então 9 são 14. 5 dias aí, Isso. durante uma semana, começando às 10 horas da manhã. E segue até 8, 9, vai depender ali do clima e do ambiente, né? Isso aí. Existe talvez alguma outra informação importante a respeito do festival, o que a gente não tenha comentado, que você gostaria de abordar? Eu acho que o principal é o pessoal acompanhar a programação no nosso Instagram, que é o @festivaldevedanta. Então, as atrações dá para ficar a tarde inteira aqui conversando com você. Realmente, assim, das 10 da manhã até quase 9, 10 da noite, tem muita coisa. Vai ter um momento muito especial, que é o momento Economia Verde, em que a gente tem convidados, assim, super especiais, especialistas nesse assunto, que é o Gustavo Montesano, ex-presidente do BNDES, o Alex Alar, que é empresário, ele é o idealizador da cidade de Matarazzo. Quem mais que vai estar? Só para quem está em casa, esse Festival Economia Verde vai falar um pouco sobre sustentabilidade? Ele vai falar sobre a conexão entre esses povos ancestrais, a economia, sempre nesse viés de sustentabilidade e preservação desses povos e dessa cultura. Então vai estar realmente bem especial, bem eclético, assim, para todos os tipos de público, né? O que é ótimo, até porque Petrópolis, por exemplo, tem uma grande área de preservação ambiental, né? Se a gente trouxer aqui a questão do meio ambiente, e está tudo ligado, né? Como você comentou, que, né, os povos ancestrais utilizam muito a mãe natureza. Petrópolis tem uma grande área de proteção ambiental, uma vegetação muito grande e, enfim, está tudo interligado. Quem for aproveitar tem programação para o dia todo, né? Com certeza. Isis, obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco, explicar um pouco, lógico, sobre o Vedanta e também sobre ancestralidade, um pouco do autoconhecimento e, claro, para falar da programação do festival que está chegando. Agradeço, esperamos todo mundo lá. Para você que está nos acompanhando, se você quiser participar, já anota aí na sua agenda, começa o Esquenta hoje, vai até sábado e o festival começa então dia 9, segue até o dia 14, a partir das 10 horas da manhã. O Esquenta começa já hoje às 6 horas da noite, viu? Então, se você quiser participar, passa lá, conhece também. A gente sabe que conhecimento nunca é demais. Leva a família, aproveita que pelo menos o clima ainda está ajudando, né? Como a própria Isis comentou, ano passado estava mais frio, hoje está período de outono aí, não corre a possibilidade de tanta chuva. Fim de semana está chegando, não deixe de aproveitar então. É claro, o Correio Petropolitano também volta amanhã, 1h da tarde ao vivo, e é claro, eu conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen e